Você está no canal Cunha Fire e hoje eu trouxe a leitura para o signo de Gêmeos, ou melhor, as pessoas do signo de Gêmeos. Então vamos mentalizar aqui para saber o que está por vir nos próximos 15 dias ou a segunda quinzena do mês de abril. Você avalia aí a partir do momento que ver o vídeo. Então, para isso eu peço sempre, mentalizem, se concentrem nas situações atuais aí para ver se faz sentido as mensagens para você. Se não for o caso, não force, porque são leituras coletivas. Sempre lembre disso. Vamos iniciar aqui então. Gêmeos, vamos saber a energia predominante para esse período. O que está predominando para o signo de Gêmeos? A segunda quinzena do mês de abril, Gêmeos. Signo de Gêmeos, segunda quinzena de abril. Siga seu próprio conselho. Você sabe o que é melhor para você. Essa carta saiu há pouco, hein? Está falando o quê? Trazendo uma ideia de alguém que talvez a gente lide em situações, ou esteja passando, ou vá passar aí, que a gente se questione do que fazer, mas traz a ideia de que você sabe o que é melhor para você. Então, buscar autoconfiança. Você é o seu melhor conselheiro, está falando ali. Eu vou ler as mensagens que diz aqui ao redor disso. Fala aí de, às vezes, um auto-julgamento muito duro consigo mesmo, por erros cometidos. E às vezes as expectativas que nós criamos, elas causam o quê? Tristeza, inconsoláveis por não serem atingidas. Tá? Então, fala para lembrar esses detalhes, procurar clareza e seguir o seu pessoal, o quê? Seu guia interno, seu sistema de guia interno, da qual vai surgir, vai favorecer muitas soluções práticas. Então, é o que eu disse, esteja atento a isso. E no lado reverso é de uma pessoa que tem essa dificuldade de ouvir a si mesmo, faz sempre o mesmo erro, comete sempre os mesmos erros, sente ali que, que tudo que vai acontecer, os outros vão sempre te ajudar. Então, vai fazendo as coisas e depois tem alguém ali que vai me ajudar a me virar. Tá? Então, e ao mesmo tempo, isso se torna ou favorece uma situação de tédio, descontentamento emocionalmente e que faz com que seja incapaz de ver as coisas com clareza. Então, é esse sentimento de buscar, eu acho que a intuição, né, estar alinhado consigo. É o momento de se interiorizar e para achar isso. Vamos saber com o tarô melhor, em que situações que possa ser. Signo de Gêmeos, segunda quinzena de abril. Signo de Gêmeos, segunda quinzena de abril, que está por vir. Página de espadas. Cavaleiro de paus. Nove de copas. 10 de espadas. Nove de paus. Rainha de espadas. Cinco de espadas. Cinco de ouros. Eu ia falar que não saiu nenhuma carta do naipe de copas, saiu uma. Saiu uma, mas assim, quando a gente olha, fala, acho mais questões não tão relacionadas à vida amorosa. Tá? Aqui. Está torto, né? Vamos lá. Então, falei essa questão da energia, de estar atento sobre si,
saber confiar em si mesmo. Trouxe até a questão de falar de alguém, a necessidade de trabalhar, de tomar responsabilidade, de buscar os caminhos, né, e corrigir os erros. Abre com duas figuras da corte, aliás, serão três. Duas delas do elemento ar, regidos aí pelos signos de ar, como vocês, Gêmeos, Libra e Aquário. E um aqui, Cavaleiro de Paus, signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário. Então, olha, um pajem de espadas que traz o quê? A imagem já nos fala aqui, alguém que tem o poder da fala aqui trazendo furacão. Então, essa carta, ela fala do Stalker, fala de situações, às vezes, de conversas ou coisas aí que trazem, que a gente pode saber, fala de fofoca, traz um tanto de conturbado. Mas essa fala, eu acho que é a necessidade justamente de controle aqui, seja seu ou de pessoas que estejam ao seu redor. Tá? E o Cavaleiro de Paus, ele traz mais intensidade para isso. E aqui traz uma inconsequência, né, trazida pelo pajem de uma imaturidade aqui, mas ao mesmo tempo ele é aguçado a aprender as coisas ou descobrir. Mas tem uma impulsividade aqui. Então, um controle da conversa, do que chegue até você, ou pessoas mesmo que sejam, que vibrem nessa energia de ficar ali espionando, que a carta do Stalker pode estar relacionada a alguém, né, que fica ali observando, ou coisas aí, vê nas redes sociais, chega, que traz esse pouco de conturbado e resulta que está relacionado a uma pessoa específica, que é uma pessoa ali mais impulsiva, uma pessoa que é muito movida pelo impulso, pelo desejo, a intensidade, né, de paus, ou a necessidade de domar isso, justamente, tá? Aqui tem idas e vindas, né? Ao mesmo tempo que, então, trouxe esse aqui do Pajem de Espadas, falando dessa questão, pode ser uma pessoa, mas ele tá mais, eu acho, relacionado às conversas atropeladas, que pode até estar relacionada a essa figura, do que em si, porque a gente tem uma rainha de espadas aqui, novamente, falando aí em relação ao signo de vocês. Nove de copas é a carta de copas que saiu aqui, que fala do que? De celebrar, de encontros íntimos, de momento de satisfação, de desejo realizado. Mas ao mesmo tempo está relacionado a um 10 de espadas. O 10 de espadas está dando as caras hoje, hein? Então é aquela sensação de, vou curtir até me acabar, cuidado, né? Para alguns casos. Que aqui vem os desafios. O 9 de copas é uma carta muito também de desejo realizado, mas que traz essa individualidade. Então, um momento de celebração que às vezes pode causar uma decepção, uma finalização de algo. Entenda aí para alguns. Né? Uma situação ali que alguém sai ali se sentindo. Né? Olha a imagem aqui. Então, aqui não está propício. O 9 de copas é uma carta positiva, mas está trazendo o quê? De algo que ressoe aqui numa finalização, uma situação de alguém que se sente injustiçado. O 9 de paus vem aqui, outra dificuldade. Essa rainha de espadas está aqui tão racional, pensando aqui já escaldada diante das coisas que viveu, tá com pouca ideia, né? E ainda cansada. Nove de paus fala daquela, vou tentar mais uma vez, a carta da persistência. Então ela tá persistindo em algo aqui. Tá persistindo. E eu tava tirando das cartas, não tinha saído nenhuma carta naipe de ouro. Só eu falei, podendo estar relacionada aqui à dificuldade financeira, o que for, saiu 5 de ouros. 2 5. Tudo aqui que vem de conflito, às vezes eu vou relacionar aqui depois a vida material, possa fazer sentido para alguns. O 5 de espadas, alguém aqui nessa imagem se sente até persuadido, se sente aqui até, como diz, intimidado. Sente intimidado, tem medo da derrota. Medo da derrota, medo de sair humilhado. E como a carta que a gente tem aqui? 5 de ouros, medo do quê? Medo de sair derrotado mesmo de medo de perda, medo de sair, de ficar sem dinheiro, medo de ficar sozinho. Então é uma situação aqui que está trazendo forte essa questão, tá? Então, qual é a necessidade? Confiar em si mesmo. Tem uma dificuldade, desde o início fala aqui, vamos resumir tudo. Uma necessidade de buscar um caminho. Às vezes você está passando por uma dificuldade
tá difícil financeiramente, tá difícil aí, eu sinto sozinho. E fala o que você, para você buscar em si mesmo que é melhor para você sair dessa situação. Às vezes vem coisas que chegam até você, você age de maneira impulsiva ou fala, muitas das vezes. Às vezes o 9 de copas ele pode relacionar, como disse, a preguiça também no tarô de hoje, ele sai como preguiça. E ostentação. Então, é o gastar para alguns casos. Um momento, como eu disse lá na vida afetiva, pode ser implicar, possa ser para alguns de momento de curtir, né? Uma celebração que tem aqui. Então, é um momento, às vezes, da gente, né, aproveitar um pouco, sair, celebrar. A gente vê a imagem aqui. E aí tem, talvez, às vezes, não necessariamente, vai acontecer isso, tem essa dificuldade, mas é a preocupação, né? Porque o naipe de espadas, carta do naipe de espadas, sempre está relacionada à nossa mente, né? Então, às vezes, a mente sabota ou amplia uma situação. Então, possa ser justamente um medo sobre isso, uma situação de eu me sentir, depois eu vou ficar em dificuldades. Então, quando eu falo aqui, gente, adapte, o 9 de copas eu tô falando, pode ser situações de eu sair, de eu gastar de uma viagem, para algum caso, uma festa, eu comprar coisas que eu gosto, né? É relacionado a isso, esse bem-estar ali momentâneo. E aí você busca a racionalidade, busca a razão aqui, que ao mesmo tempo que aqui traz a emoção, aqui a rainha de espadas vem falando, calma, é a razão, a pessoa que vai pôr os pés no chão para ver, para crer aqui. Porque a situação tá complicada, tá difícil. Então, se vem a situação propícia ao gasto, ou o que for aqui de celebrar, que não é errado, não é errado. A rainha de espadas, como possa representar você, vai trazer o quê? Essa razão, racionalidade de buscar sair dessa situação. Mais uma vez, que o 9 de paus é a carta da persistência. E aqui tem esse perigo, esse medo aqui de alguém que se sente ali persuadido, sente ali intimidade seja em situações por pessoas, de uma situação difícil que, ou mesmo, o medo de estar sozinho, como eu disse, de ser abandonado ou de ficar numa situação complicada financeiramente. Tá? Então, eu acho que está assim bem claro aqui que se adapte a qualquer situação, gêmeos. Veja, lógico que a gente não está falando que são sentenças. Eu não estou falando que são sentenças. Estou falando que são tendências. Que aí você vai avaliar. Você vibra assim, talvez. Então, traz uma ideia de o que eu faço. Talvez é esse pensamento. Eu não sei o que eu fazer, o que eu vou fazer. Mas aqui vem falando que você sabe, confie em si mesmo que você vai sair de uma situação que está trazendo dificuldade. E aqui, o controle, cuidado. Às vezes você vê, chegam notícias até você, ou mensagens, ou você vê em redes sociais, coisas aí que trazem às vezes, muita impulsão, impulsividade. As palavras hoje tá difícil para sair aqui. Então, e aí resulta nisso. Às vezes pode ser um convite, como eu disse para alguns casos, ou uma pessoa relacionada aqui, que tem um fogo, né, para alguns casos aqui, que é um cavaleiro de paus, que age diante do desejo. E aí você tem a oportunidade, sim, para alguns casos, de encontros, né, mas que ressoe muito nessa situação depois de se sentir apunhalado, tá? Então, olha a rainha de espadas trazendo aqui racionalidade, falando, ó, firme que a gente vai passar, né? Mais uma vez, vamos tentar, não cai, não cai, né? Tem a situação que possa surgir, mas lembra muito da autossabotagem aí, como eu falei, dos pensamentos. Vamos ver aqui um conselho para gêmeos para esse período. Gêmeos. Viajando levemente. Simplifique a sua vida. Então, eita, desculpa, bati aqui. Simplifique a sua vida. O que está complicado? Está complicando, você está complicando. Deixe para trás o que não te apoia. Ou quem, né? Uma vida ocupada, acumulação mais do que você precisa. Então, limpeza interna e externa, de coisas aí que ficam grudadas, sabe? Que fala que emperra. Faça o que importa. Deixe o resto para encontrar a paz, graça e cura. Simplifique a sua vida, entretanto, está difícil ouvir a voz do Criador?
cria um tempo para descansar e rejuvenescer. Então, tem coisas, como eu disse, eu falei aqui de autossabotagem, de pessoa que fica ali muito criando teorias da conspiração ou medo exacerbado, fala para você buscar deixar para trás. Então, coisas, às vezes, pessoas, como eu disse, que não te apoiam. Buscar, sabe o quê? Descansar e falou ali, descansar e rejuvenescer. Sei que não é simples assim. Tem momentos, sim, que a gente gosta, a gente quer esparecer, sair sim, mas só que tem talvez, não necessariamente, de fato aqui fala, olha, isso vai causar a dor. Não, eu acho que é muito ampliado aí na sua mente. Então, cuidado aí com autossabotagem, sabe? Aumentar aí, criar um monstro, que às vezes não é necessariamente, para alguns casos, tá? Então, vem aí os desafios, mas tem muito mais medo aqui do que as coisas em si, tá? Mas é um período de você o quê? Então, um conselho é para você viver mais leve, como disse, não levar tanto a ferro e fogo, entende? É isso, gêmeos. Veja se fez sentido para você, se não, desconsidere. Eu agradeço que estejam aqui. Nos vemos logo no próximo vídeo. Obrigada e tchau.